Lição de número 12, a vida eterna com Deus e a segunda vinda com Jesus, em Jesus, né? A segunda vinda de Jesus. Então, crescimento integral, esse livro aqui do pastor Jean, estudando essas lições, a segunda vinda de Jesus e a vida eterna com Deus. A memorização de 2 Pedro 3,13, 2 Pedro 3,13, que diz: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vou ler novamente. Nós quem? A igreja. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Essa é a nossa esperança, né? Nós não estamos aqui desejando, de fato, ter a nossa vida só pensando nas coisas deste mundo que são passageiras, né? Nós aguardamos novos céus, nova terra, como o Senhor nos promete na sua palavra. Amém? Essa é a sua esperança? Então, a grande obra da salvação, como a gente viu na lição passada, coisa maravilhosa de Deus, né? Que começa na eternidade. Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Ele nos chamou, Ele nos chama, nos converte, nos regenera, nos converte, nos adota como filhos de Deus, nos justificou pela fé em Cristo, nos santifica por obra do Espírito Santo e nos glorificou, nos glorificará na segunda vinda de Jesus, né, quando nós vamos ressuscitar e temos corpos glorificados. Então, a grande obra da salvação de Deus em nossa vida está permeada de promessas e certezas das quais devemos nos apropriar pela fé. O seguidor do Mestre, Jesus, pode viver neste mundo com o coração cheio de esperança, apesar das dificuldades e lutas do cotidiano. Apesar deste mundo tenebroso do qual nós vivemos, nós podemos viver com esperança. Entre as maravilhosas promessas de Deus estão a vida eterna com Deus e a segunda vinda de Jesus. Ao falar sobre a consumação de nossa salvação, o apóstolo Pedro afirma que somos regenerados para uma viva esperança, mesmo que por um breve tempo, se necessário, sejamos entristecidos com várias provações. 1 Pedro 1, de 3 a 6, né? Vamos lá ler esse texto? 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 3 a 6, diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Como que é a sua herança? Incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Então, nós somos guardados pelo poder de Deus para o grande dia da volta de Cristo. O entendimento dessas verdades o levará ao fortalecimento da fé, a uma atitude esperançosa quanto ao futuro e uma reflexão mais profunda sobre a forma como o discípulo de Jesus deve conduzir sua vida no dia a dia. São verdades que têm sustentado milhares e milhares de cristãos no decorrer dos séculos e às vezes mesmo em face da morte. Então, essas verdades, essas promessas da palavra de Deus nos sustentam. Amém? Você crê nessas promessas?
Você crê na vida eterna e na volta de Jesus? A primeira pergunta aqui diz assim, ó, conforme João 3,36, o que é dado aos que creem em Jesus e o que será sobre os que não creem e o que está reservado, né, para aqueles que não creem. Então, João capítulo 3, versículo 36, nós sabemos o 16 de cor, mas um texto que nós deveríamos saber também de cor é o 36, né? Que diz, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então não tem meio termo, né? Ou está salvo ou está perdido. Ou está com Deus ou está sem Deus. Ou tem a vida eterna ou a morte eterna. Ou terá o céu ou terá o inferno. Então, quem crê no Filho, em Jesus Cristo, tem a vida eterna. Essa é a confiança que nós temos. A promessa da palavra de Deus. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, as pessoas, por mais que possam viver essa vida normalmente, como se tivesse tudo bem, né? Até prosperando financeiramente, materialmente, mas se não se arrepender de seus pecados e não crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o que está sobre a vida dessa pessoa? A ira de Deus. Mesmo que aparentemente esteja tudo bem. Mas se ele não se arrepender e não crer, ao morrer, ele vai sofrer a ira de Deus no inferno. Porque não creu, não se arrependeu dos seus pecados, né? Então, é isso que diz aí João 3,36. E a número 2 diz, a vida eterna está sobre os que se entregaram ao Senhor Jesus. Mas o que acontece com aqueles que morreram em Jesus diante da promessa da vida eterna? Vamos ver lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 e 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 e 14. É um texto que traz muito consolo, né, ao nosso coração. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13 e o versículo 14 diz assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aqueles que já morreram e já estão na glória, né? Dormir aqui não é que no sentido que eles estão inertes, mas no sentido que estão descansando. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Nós não podemos ficar tristes. É por isso que o velório do crente é diferente do velório daquele que não tem a Jesus como Senhor e Salvador, né? Nós estamos tristes pela separação, mas nós temos o consolo de saber que nós nos veremos novamente, porque vamos ressuscitar, porque aquele ente querido nosso que morreu, crendo em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, era um cristão verdadeiro, está na glória celestial e nós vamos nos encontrar novamente quando nós partirmos também deste mundo. Amém? Essa é a sua esperança? Essa é a minha esperança. E versículo 14 fala, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, você creu? Você crê? Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, como tão certo que Jesus morreu, ressuscitou, tão certo também o Senhor trará em sua companhia aqueles que já estão
na glória celestial, né? Ou seja, se nós não vermos Jesus Cristo voltar, enquanto aqui estamos vivos nessa terra, nós estaremos aqui nos sepulcros, mortos, né? Nos sepultados, os salvos, nossa alma já vai para o céu, e quando Jesus Cristo voltar, a nossa alma que está no céu virá e o nosso corpo vai ressuscitar e haverá aquele encontro, né? A alma e o corpo, né? O corpo glorificado se unindo perfeitamente, né? Corpo e alma, agora um corpo glorificado, e os que estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos. Nós, se virmos Jesus Cristo voltar, seremos transformados no piscar de olhos do nosso corpo, né? Então, o texto está dizendo, tão certo como Jesus Cristo morreu e ressuscitou, tão certo também o Senhor trará em sua companhia aqueles que dormem, aqueles que já partiram, para estarmos nessa grande reunião dos que estiverem vivos e aqueles que já partiram, seremos arrebatados, como diz aqui, continua o texto de 1 Tessalonicenses 4, né? Seremos arrebatados para o encontro do Senhor nas nuvens. Então, a pergunta de número 2 aí fala, a vida eterna está sobre os que se entregaram a sua vida a Jesus. Mas o que acontece com aqueles que morreram em Jesus diante da promessa da vida eterna? Eles estão descansando no Senhor, né? E voltarão juntamente com Cristo, né? Na glória celestial, na vinda de Jesus, vamos ressuscitar e vamos nos encontrar, né? A pergunta número 3 fala, os que já morreram em Cristo estão na companhia de Jesus. Qual é a promessa para os que creram em Jesus e morreram em Cristo, conforme João 6,40? Alex, lê para nós João 6,40. Qual é a promessa para os que creram em Jesus e morreram, conforme João 6,40? Qual que é a promessa? Então vamos ver lá. João 6, versículo de número 40. Amém. Então, o que vai acontecer com você? Ressuscitaremos, né? De fato, a vontade de meu Pai, de Jesus, é que todo homem que vira o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. Então, você tem, porque você creu. E o que vai acontecer com aqueles que creram? Esse eu está falando de quem? Jesus. Eu ressuscitarei. Então, Jesus vai nos ressuscitar no último dia, né? Na volta do Senhor Jesus Cristo, ele, como ressuscitou a Lázaro, nós seremos ressuscitados. Lembra de Lázaro, quando estava lá no túmulo? E Jesus disse para Lázaro, vem para fora. E ele saiu, né? Estava morto, ressuscitou. Assim também nós seremos ressuscitados, né? Mas não para morrer novamente como Lázaro, mas para estar eternamente com o Senhor na glória, com um corpo incorruptível, né? Como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 15, né? Amém? É nisso que você crê? Isso é bom demais, né, gente? Fala a verdade. Isso é bom demais da conta. Louvado seja Deus, né? Por essa gloriosa esperança que Ele nos dá. Pergunta 4. Este último dia é descrito como sendo a ocasião da segunda vinda de Jesus. Vamos voltar lá em 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. Diz assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Palavra de quem? Do Senhor. E a sua palavra, Ele é fiel. Ele não mente. É fidedigna. Isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aqui
aqueles que já partiram. Portanto, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com aqueles que ressuscitaram. Nós juntos, o que vai acontecer? Nós juntos vamos subir, para a glória celestial, para as nuvens, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Isso é um consolo extraordinário, irmãos? Que verdade gloriosa. Aonde você encontra isso? Qual outro livro? Qual filosofia, qual religião, no mundo nós temos palavras como essa? Só na Bíblia Sagrada, só no cristianismo. Então, vamos à pergunta de número A, da 4, que diz: o que acontecerá com os mortos em Cristo quando Jesus descer novamente dos céus? Fala assim: ressuscitarão primeiro. Os mortos vão ressuscitar primeiro, Amém? Letra B. E quanto aos que estiverem vivos, o que acontecerá? Serão transformados no piscar de olhos, e aí juntos os mortos e os vivos serão arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, E a letra C, o que devemos fazer uns com os outros enquanto esta profecia não se cumpre? O versículo 18 diz, O que diz aí? Consolai-vos uns aos outros com essa promessa, com essas promessas. Então, que grande consolo o Senhor nos dá. Louvado seja Deus por sua palavra, por sua grande consolação. Número 5, não sabemos dizer qual o dia que Jesus voltará. Nós não sabemos, tem muita gente que marcou a volta de Jesus, Tem seitas aí que cansaram de marcar a volta de Jesus não voltava e não vão marcar mais de novo, e Jesus não voltou, e bobagem esse negócio de marcar a volta de Jesus, Porque só o Senhor, Deus, nosso Pai, sabe o dia da volta de Cristo. Então, mas Ele próprio nos alertou quanto a alguns sinais que marcariam a sua vinda. Então, vamos ler Mateus 24, de 3 a 14, e descrevo alguns desses sinais, que evidenciam a proximidade deste evento colossal. Então, vamos ver alguns sinais aí, Vamos destacar alguns sinais. Mateus 24, de 3 a 14. Sinais que falam da volta de Cristo, Diz assim, a palavra de Deus: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram deles os discípulos, em particular, lhe disseram: diz-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, um dos sinais é falsos cristos, falsos profetas, falsos pastores, Número 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas isso ainda não é o fim. Outro sinal: guerras e rumores de guerras. Na nossa atualidade, há cerca de... Você tem ideia de quantas guerras
estão acontecendo hoje. Pelo menos duas você sabe, né? Rússia e Ucrânia, Israel e Palestina. Ou Israel e Hamas, né? Palestina não, porque contra o Hamas. Mas tem mais. Se você pesquisar no Google aí, você vai ver que há em andamento, acontecendo no nosso dia, pelo menos umas 30 guerras. Em proporções menores, né? Na África, por exemplo, guerras civis, guerras estão acontecendo, mas muitas vezes não é tão noticiado, tão falado, porque se preocupa mais com as outras guerras, né? Mas está aí. Nosso mundo é um mundo em guerra, né? E nós, não no nosso século, mas no século passado, bem perto aí, não tem ainda 100 anos que aconteceu o quê? 2 guerras mundiais, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Mas interessante que você lê também a Bíblia, você vai perceber isso, quantas guerras, né? Na vida da humanidade, né? O homem matando a si mesmo, né? Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Outro sinal. Fomes e terremotos. Está acontecendo? Por incrível que pareça, com tanta abundância de comida em certos lugares, há outros lugares gente morrendo de fome. E terremotos também, né? Tsunamis e assim vai. Porém, tudo isto é o princípio das dores, né? Ainda não é o fim. Verso 9. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Outro sinal da volta de Cristo, perseguição aos cristãos, né? Que não é novidade também, desde que há cristãos na terra, há perseguição aos cristãos. Aliás, não existe outra religião onde há mais perseguição do que no cristianismo contra os cristãos, né? Em todos os lugares do mundo, né? E Jesus deixou isso claro também aos seus discípulos, né? Bem-aventurados sois quando vos perseguirem, matarem, vos dizerem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos céus, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E o apóstolo Paulo também dizendo a Timóteo, ele fala, né? Todos que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, perseguição aos cristãos. Verso 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Outro sinal também da volta de Cristo se aproximando, né? Você está percebendo isso? Como a maldade tem se multiplicado? Não é somado, não, é multiplicado, né? E o amor se esfriando, né? O amor, as pessoas, uma maldade é terrível, né? Terrível. O amor se esfriará de quase todos. E o verso 13 diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Como diz a palavra de Deus, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. E o verso 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então irá o fim. Será pregado esse evangelho do reino a todas as nações, né?
Então, outro sinal da volta de Cristo, o Evangelho sendo pregado a todas as nações, todos os povos, tribos, raças, línguas e nações, né? Ouvirão a mensagem do Evangelho. E então virá o fim. Você percebe aí quantos sinais da vinda de Cristo? E isso tem acontecido nos nossos dias? Amém? Então, estejamos alertas, né, como diz a palavra de Deus. Vigiai e orai. Pergunta de número 6. Mas o que acontecerá depois que Jesus voltar? A Bíblia nos dá todos os detalhes, mas nos fala do mais importante e essencial. A Bíblia não nos dá todos os detalhes, mas nos fala do mais importante e essencial. Então vamos lá em Apocalipse 19, né? Vamos ler esses textos aí. Apocalipse capítulo 19, bora lá. Nós estamos lendo aqui de manhã na igreja, na oração, o livro de Apocalipse, né? E o tema principal do livro do Apocalipse é a vitória de Cristo e da igreja sobre Satanás e seus aliados. Esse que é o tema do Apocalipse, tema central. A vitória de Cristo e da igreja sobre Satanás e seus aliados. Quais são os aliados de Satanás? A besta e o falso profeta. O que significa a besta e o que significa o falso profeta? A besta está falando do mundo perverso contra Deus, né? O sistema do mal que promove o pecado. Essa é a besta, né? E o falso profeta está falando do quê? As falsas religiões, né? Está aí, o falso profeta, a besta e o falso profeta. Então, vamos ver aqui, Apocalipse 19, versículo 9. Diz, falando de coisas essenciais e importantes aqui com relação à volta de Cristo, né? Apocalipse 19, verso 9. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Você foi chamado a essa ceia? Então, aqueles que participam da Santa Ceia hoje, né? Enquanto nós estamos aqui, isso é um bom sinal. Se você de fato é um verdadeiro cristão, né? O Senhor nos chama a cear com Ele, lembrando a sua morte e ressurreição, e a ceia fala da primeira vinda de Jesus e da segunda vinda. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 11, ele fala, né, que isso nós anunciamos a primeira vinda de Jesus até que Ele venha, né, e fala da segunda vinda de Jesus. Então, louvado seja, bendito seja Deus e bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Aqui está falando quando o Senhor Jesus Cristo voltar e nós estaremos na glória. A igreja vai se reunir com o seu Senhor e Salvador, né? O noivo vem buscar a sua noiva, as bodas do Cordeiro de Deus. Amém? Você estará lá? Amém? Eu estarei, pela graça de Deus. Apocalipse 20, 10. Outra coisa maravilhosa aqui, falando sobre o juízo de Deus, né? Porque Deus se ira contra o mal, contra o pecado e nos dá a vitória sobre Satanás. Apocalipse 20, versículo 10 diz, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre,
lago de fogo e enxofre, onde se encontram não só a besta aí, o mundo, né, perverso contra Deus, como também o falso profeta, as religiões falsas, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, a vitória de Cristo e da igreja sobre Satanás e seus aliados. Apocalipse 20, versículo 12 a 15. E preste bastante atenção, eu vou ler aqui a partir do verso 11, preste bastante atenção nesse texto que diz: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. As obras não nos salvam, mas elas nos condenam, porque estão manchadas com o nosso pecado, né? Verso 13. Deu mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. Olha aí. Tem a primeira morte e a segunda. Qual que é a primeira morte? A morte física. A segunda é a morte eterna, o inferno, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo, ou seja, a segunda morte, o inferno, né? Pergunta para nós: seu nome está escrito no livro da vida? Amém? Como que você sabe que o seu nome está escrito no livro da vida? Resumindo em uma palavra, né? Pela conversão. Se você é um convertido, é porque o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? E você é um convertido? Tem certeza da sua conversão? Você não é só um convencido, não? Ou um religioso? Ah, não, eu gosto da igreja, eu acho bom. Está no meio dos crentes, ouvir os hinos, cantar, ler a Bíblia. Eu gosto daquelas partes dos salmos, igual o Salmo 23. Ah, não, mas tem umas partes que eu não gosto, não. Você é convertido mesmo? Então, quem passou pelo arrependimento dos pecados e a fé em Jesus, essa é a verdadeira conversão, né? Arrependimento dos pecados, uma mudança de mente, de coração. A metamorfose, né, espiritual. E a fé em Cristo como Senhor e Salvador. Deposita a sua inteira confiança na obra de Jesus. Você não fica mais confiando no que você faz, deixa de fazer. Ah, porque eu sou uma boa pessoa, Deus tem para mim um lugarzinho lá no céu. Isso não salva ninguém. A gente acabou de ler que as obras nos condenam, né? Seremos julgados conforme as nossas obras. Mas tem uma obra que nos salva. Qual? A obra sua? Minha? Não. A obra de quem? De Jesus. A obra do Senhor Jesus, lá na cruz. Essa sim é perfeita. Essa nos salva. É nisso que você está confiando? Para a sua salvação? Então, seu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, queridos. Agora, Apocalipse 21, versículo 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, João descrevendo essa visão do novos céus e a nova terra. Oh, maravilha de Deus!
eu vou estar lá. Você também? Louvado seja Deus. Novos céus, nova terra. Onde habita justiça, onde o pecado jamais haverá. Verso 3 de Apocalipse 21. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo, ou a morada de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Amém. Então, a presença do Senhor, abundantemente, juntamente com o seu povo, Glória a Deus, glória a Deus. Apocalipse 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Passou. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Toda dor, todo luto terá fim. Hoje mesmo, no grupo da família, da Janda, família Borges, minha cunhada Verinha estava pedindo oração por uma família enlutada, uma vizinha dela lá em Goiânia, uma irmã que morreu com câncer, de câncer, pedindo oração pela família. Esse texto nos fala que Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não mais existirá, não haverá nem pranto nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Então, essa é outra gloriosa verdade. Versículo 7 de Apocalipse 21. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele me será filho. Você é vencedor? Então essa palavra é para você. O vencedor. É muito bom ser vencedor, As nossas vitórias humanas aqui, as tão pequenas, a gente comemora, a gente acha bom. Que dirá a vitória dos vencedores em Cristo Jesus? Incomparável, gloriosa, gloriosa vitória. Vitória sobre a morte, sobre o pecado, sobre o diabo. Nós somos vencedores em Cristo Jesus. Que Deus nos dê sentir a emoção dessas verdades, Para terminar, a pergunta de número 7 fala: ao descobrir que o futuro de todos os homens está ligado ao dia do Senhor, como você olha para esse dia glorioso? Com medo ou com esperança? Como você olha para esse dia? Jesus pode voltar agora com esperança, com alegria, com confiança, com segurança pela graça de Deus. Amém? Vamos orar, Deus converta os corações, Por isso nós devemos evangelizar e orar pela salvação daqueles que ainda não têm a Jesus como Senhor e Salvador, Deus maravilhoso, Deus querido, obrigado por Tua palavra tão poderosa, tão maravilhosa, tão consoladora, meu Deus. Que possamos sentir a emoção dessas verdades e nos alegrar com júbilo na Tua presença. E também rogamos a Ti que tenha misericórdia dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, das pessoas, ó Deus, que nós conhecemos, que temos contato, que o Senhor nos use como instrumento, ó Deus, para lermos para eles a Tua palavra, para testemunharmos para Ele, ó Deus de Jesus,
para sermos testemunhas do Senhor, ó Deus, para que eles também conheçam a Cristo como Senhor e Salvador e sejam livres da morte eterna e tenham uma vida eterna, como o Senhor nos deu para a tua graça. Ó Deus, tira de nós todo egoísmo, toda covardia e nos coloque amor no nosso coração, pelo nosso próximo como a nós mesmos e por ti acima de todas as coisas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.